Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. No programa de hoje, eu converso com o designer, criador de todas essas maravilhas aqui, Wesley Iguchi. Tudo bom, Wesley? Tudo bem? Tô encantada com o seu trabalho, viu? Quero saber como é que foi que isso surgiu na tua vida. E na verdade foi tudo influência do meu pai, né? Meu pai ele começou, foi um dos pioneiros nisso no Brasil, na modelagem de brinquedos, e eu acompanhava ele desde a minha infância, ficava vendo ele desenvolvendo e participava das reuniões dele e tudo. E como é que aconteceu com ele, né? De repente, eu sei que vocês têm muitos clientes, né? Praticamente vocês comandam o mercado, Sim. É isso? Na verdade, assim, o meu pai ele é do Paraná. O meu avô ele tinha uma marcenaria e o meu pai ele gostava de pegar as madeiras e ficar talhando personagens que ele gostava na infância dele. E meu pai ele sempre gostou muito dessa parte mais artística, mas ele fazia como um hobby. Tanto que ele, quando ele estava no Paraná, ele fez curso de contabilidade. As pessoas demoram, né? Até se tocar o que tem a ver. Demora muito. Aí eles decidiram vir para São Paulo, só que meu pai veio na frente. E ele foi convidado para participar de uma exposição no MASP. Que era Mas ele já veio procurando isso, que era o que ele queria seguir, ou aconteceu? Não, pelo que ele me fala, foi naturalmente. Uhum. Começou, acho que o dom dele, assim, o pessoal foi percebendo. Ele fazia por hobby umas modelagens. Uhum. E ele era o único que nessa exposição fazia isso. A TV foi lá e filmou. Na reportagem ele acabou sobressaindo sobre os outros. Justamente nesse dia, um diretor, acho que da Maurício de Souza, estava visitando lá, gostou do trabalho, aí ele começou a desenvolver os bonecos do Maurício de Souza. Então, o primeiro contrato de trabalho, digamos assim, foi com o Maurício de Souza? Eu digo que o Maurício de Souza que pegou e assim abriu portas para ele. Agora, o primeiro não foi. Teve uma empresa que meu pai ele começou a fazer a aerografia. Ele fazia a arte do catálogo. Esse cliente dele perguntou se ele conseguiria desenvolver a modelagem. Ele falou que acreditava que conseguiria, né, fazer. Porque uma coisa é você fazer o desenho, outra coisa é você fazer a coisa em... Como é que eu se diz? Em 3D? Em 3D, né? O mercado era praticamente copiado tudo de fora. Hoje ainda é um pouco assim. Porque daí não se criava nada nacional. Não, as fábricas de brinquedo traziam tudo de fora. Trazia de fora, eu copiava ou comprava o molde lá fora mesmo. Então, o produto que estava saindo de linha na Itália, por exemplo, eu comprava o molde e começava a fabricar aqui. Então, como é que o trabalho de vocês deve ser de atender briefing e também de criar, né? Sim, sim. Essa criação, como é que é feita? Como é que alguém fala, eu quero uma ideia? Como é que chega essa ideia para vocês? Para que vocês criem, não para chegar e falar, eu quero isso aqui já pronto, né? Porque aí é só... Não sei, quero saber como é que funciona tudo. Isso na verdade é uma coisa que, sabe, que nunca me perguntaram isso. Porque tem coisas que já chegam mastigadas, já chega criado o personagem ou um produto, o que for. Porque assim, eu não desenvolvo somente bonecos. O meu pai acabou criando o nome nesse mercado na parte de brinquedos. Eu não faço somente design para brinquedo. Assim, para criança. Eu faço para o mercado publicitário também. E o que tipo de coisa você faz para o mercado publicitário? Produto que vai ser lançado, você faz ele? Sim, tem design. De vez em quando o mercado precisa de um protótipo para experimentar o produto, como vai ficar. A visão. Ou, apresentar para o cliente, porque é diferente você mostrar um desenho, uma imagem em 3D virtual ou uma peça física. É importante isso, né? É diferente chegar para o investidor e mostrar um 2D, um 3D, uma peça física. A peça física ele está funcionando lá. Apesar de que, assim, é lógico que é uma etapa fundamental. Mas se você não chegar para o investidor e mostrar que aquilo pode gerar dinheiro, todo o design que você criou não significa nada. Né? Sim, mas a sua função, né? Quando tem que desenvolver um produto e o publicitário, por exemplo, que está criando aquele produto, ele vai mostrar para o cliente... Qual é a tua função, né? O que você tem que provar com o teu trabalho ali? Sim, Você ajuda nessa criação, nesse desenvolvimento? Ajuda também, muitas vezes sim, porque assim, bem rapidinho assim, eu comecei a fazer artes plásticas na faculdade e desisti para fazer publicidade porque eu achava que agregava mais coisas. O publicitário que fica lá na agência, lá fechado, na criação, vê um produto e acha que é só criar, ele não sabe, por exemplo, se será viável ou não.
entendeu? Então tem coisas que chegam no design feito e parece a coisa mais bonita, mas ele não é viável. Lá fora eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, aqui não. Então aqui geralmente eles pegam de fora a ideia O que já deu certo para não gastar dinheiro, e né? tenta fazer aqui. De vez em quando vem um produto já pronto e faço, ou de vez em quando chega só com uma ideia. Que é o que você deve gostar mais, né? Acho que assim, eu nunca peguei um projeto que fosse assim, total liberdade. Então, assim, tem coisa que eu desenvolvo de um conceito só. Uma coisa bem comum é mascote. Mascote de uma empresa. Então, o símbolo de alguma empresa, assim, aí ele tem que ver. Porque ele fala, eu tenho um açougue, eu quero fazer uma carne sorrindo. Uma carne sorrindo é bom. Já fiz de arroz e feijão, só pra ter ideia. Mas, assim, não foi criação minha. Ele chegou e falou, então eu tenho que fazer. Uhum. Aí a gente fica, ele tem todo o capital para fazer e não vai nessa pesquisa a fundo, né? Você tem que ver o mercado que você quer atingir, as regiões que vão ser distribuídas. Então, assim, tem muitas coisas diferentes que no final influenciam muito no design do produto. Das coisas que você fez para publicidade, além do arroz, feijão, uma coisa que tenha ficado bem conhecida? Eu fiz já misturador de bebida, de drink da Sagatiba, que ele concorreu a Cannes. É tanta coisa que eu acabo até esquecendo, assim, né? Muitas coisas, assim. Já fiz design de garrafa, tanto de refrigerante, como design de coisa diferenciada, entendeu? Ele pode ser feito no formato de um personagem, ou de um prédio, ou de o que seja. Mas é difícil você chegar para uma pessoa que chega para você fazer uma garrafa e falar, olha, por que você não muda para um animal, para uma coisa assim, né? É mais difícil. Geralmente, quando vem o dono da fábrica, é mais fácil. Porque ele é mais aberto a ideias. Uhum. E ele ouve, né? Agora, geralmente, quando é agência, já é mais difícil. Que o da agência está sendo pago para aquilo, né? Se você passar por cima dele, vai ficar sem função. É isso mesmo. É diretor de criação, assim. Tem coisa que todo mundo fala que tá perfeito. Ele vai lá e acha alguma coisinha para ele justificar que ele tá pondo o dedo ali, entendeu? Sim, lógico. Senão não vai ter que justificar o salário. Sim. Agora, dessas coisas de publicidade, o que foi mais gratificante para você? O mercado de publicidade, o que geralmente dá mais certo em questão de 3D, é mais mascote mesmo de empresa. Eu desenvolvi um agora para Skin Cariol. Então eu desenvolvi já para Sadia, já desenvolvi para Unilever, muita coisa. Então, assim, tem produtos e produtos, né? Tem coisa que ninguém conhece, porque não deu certo. Tem muita coisa que você acha que vai estourar e não estoura. Tem coisa que fica legal e não estoura, e tem coisa que, assim, seria ridículo e estoura, entendeu? Então é difícil entender o mercado, né? Sim. Agora, a gente tem um monte de coisa aqui e eu queria falar um pouco de cada um desses, começar pelo Faustão, que tá aqui. Pega ali pra mim. Faustão tá pesadinho, né? Eu sei que ele emagreceu, já tá enxuto aqui. É pesado isso, é pesado esse material. É que ele não é um brinquedo, né? Ele é um protótipo, isso aí. Ele é uma estatueta, então ele é uma peça única. Tá, isso aqui foi uma encomenda? Não, isso aí, na verdade, eu fiz foi pra uma exposição. Porque, você assim, escolheu o Faustão ou alguém te pediu? Eu escolhi ele por ser caricato demais. Ele é caricato em que sentido? Porque, assim, ele tem um rosto mais normal, né? Não é uma pessoa que tem traços. Sim, mas assim, a linguagem corporal dele é muito fácil de identificar. Uhum. Então, por exemplo, esse papelzinho escrito na mão dele aí, com um monte de coisa escrita. O relógio grande, a camiseta toda chamativa. Não sabe nem pôr o rosto, né? É só olhar os detalhes. A camiseta chamativa, a cintura ele coloca alta. Uhum. Entendeu? Então, são coisas assim que é fácil de identificar. Você fez muitos artistas. Fiz alguns. Quem mais te agradou, assim, de fazer... Fora o Faustão. Supla, ele era muito legal e dava muita liberdade. O do Supla foi uma encomenda? Foi da Estrela, Então como é que funciona isso? O trabalho de vocês e a empresa, por exemplo, a Estrela trabalha com você direto, já é um cliente fixo? Sim. É isso? Existe um contrato? Não é um contrato. Ele, por projeto. Tem projeto que eles têm design interno. Só que tem coisa que a equipe interna não consegue desenvolver. Aí eles pegam e me chamam para fazer um produto. Aí você... faz o molde. Como é que é o passo a passo disso? Eu faço, na verdade, assim, eu começo pegando bastante referência de imagem e começo a desenvolver massa de modelar. Depois disso aí, quando o
o cliente acha que já está chegando no design que ele deseja, aí começa a tirar em outros materiais, por exemplo, resina, cera. Então faz um molde, aí esse outro material é para eu poder detalhar, porque a massa de modelar ele tem um nível de detalhamento, chegar em um estágio você não consegue mais render tanto. Então primeiro você faz o primeiro molde mais bruto, assim. Mais bruto, depois você vai refinando, cada processo vai refinando. E aí já muda de material, até chegar no ideal. Mas antes disso, assim, quando você decidiu, você pega várias referências que você diz, são as fotos da pessoa. E aí você mesmo tem a liberdade de escolher o que é melhor ou a pessoa que te indica? Tem coisa que as pessoas querem mais realista, tem coisa que quer mais caricato, ou quer que transforme uma boneca infantil, por exemplo. E o que é totalmente infantil? O que você tem aqui? É que esses personagens aqui, eles já são desenhos animados. Já são famosos, sim. Né? Esses aqui não tem muito segredo. Agora, por exemplo, esse aqui. O Anderson Silva, dá uma olhada, gente. A cabeça bem grande e um corpinho magrinho, né? Sim, se você for reparar bem, ele não tem uma fisionomia infantil. Ele tá com barba por fazer. Apesar dele ser caricato, assim, ser cabeçudo, ele já não tem os traços suavizados. Por que ele foi feito cabeçudo com corpinho? É porque é uma linha que é muito usado hoje em dia, né? Como uma miniatura só. Esse aqui, por exemplo, o público-alvo, ele já é para adolescente. 14 anos ou até para adulto. Já é diferente de você pegar um boneco como esse. Esse aí é para criancinha mesmo. Né? Esse é bem para criancinha. Esse aqui não, esse aqui já é mais para adolescente. Tem outro, esse aqui, por exemplo. Esse aqui já foi um produto para mais velho ainda. Que material é esse? Esse aqui, ele é resina com banho de cobre. É da impressão de ferro, né? Sim. Isso aí, como na verdade, ele fica assim? Porque ele é cobre, aí aqui ele é mais escuro. Como é que faz? E na verdade ele fica uma tonalidade só. Eu que faço esse sombreado nele. Eu jogo uma tinta e limpo depois. Pra ele destacar daí fica só onde tem as dobras. As dobras. Sim. Olha que lindo. E o que você prefere fazer? Que é mais agradável para você? Fazer o caricato ou fazer o real? Eu acho que são casos e casos. Tem muito também coisa de fase, sabe? Tem vezes que eu não aguento mais fazer personagem infantil, tem vezes que eu não gosto de fazer mais realista. Então, assim, eu acho que se fosse para escolher entre um e outro, eu acho que é muito difícil, porque eu acho que um complementa o outro. Então eu gosto de pegar e balancear. E tem projeto e projeto. Tem coisa que eu faço que, assim, eu já penso, pô, eu não faria desse jeito. Mas tem coisa que um projeto chega pra mim que eu fico, nossa, ficaria fazendo isso aqui. Por exemplo? Eu tô fazendo um projeto agora, por exemplo, dos amigos meus. Eles são grafiteiros. Ele é totalmente fora desse eixo que eu costumo fazer. Se tiver que passar final de semana fazendo, eu passaria. Porque é desafio pra você? Não desafio, mas é porque é prazeroso. Agora, talvez entre um outro projeto agora também, que ele vai ser uma estatueta, seria em homenagem. Provavelmente também ficaria fazendo. Então, mas não é porque as coisas que você está muito acostumado a fazer vai no automático, né? Você não tem que parar, pensar, estudar coisa para fazer. Quando aparece uma novidade, é um desafio, né? Sim. Não deixa de ser. Por exemplo, assim, uma coisa que o mercado impõe e que é muito cansativo. Quando eu faço um brinquedo, geralmente ele é nessa posição estática aqui, ó, porque facilita para a criança brincar. É diferente, por exemplo, de uma estatueta do Faustão, que ele tem toda uma expressão corporal. E esse jeito eu gosto muito mais. Esse aí é ótimo, né? Com essa expressão realmente facial. Do que ficar fazendo toda hora o boneco parado. Vamos supor, numa pintura digital. Você tem um Ctrl+Z lá. Você pode pegar e arrumar. A escultura não, você tem aquilo lá, aquele momento. A escultura você tem aquele momento só para... Você vai explicar só de olhar, né? Na mensagem. Você tem que passar toda uma mensagem e uma escultura ali estática. E você tem que passar toda a mensagem em uma oportunidade só. E é isso que eu acho que é o grande desafio, né? De pegar a diferença de uma peça mais artística de uma peça comercial. Agora, você como uma pessoa que... Olha, gente, dá uma olhadinha nisso daqui. Os detalhes, né? Perfeito. Você vê um lado igualzinho o outro. Então, assim, eu acredito que uma pessoa que trabalha assim com tantos detalhes tem uma visão. Quando você olha alguém, alguma coisa, né? É muito diferente de um ser humano normal, como eu, por exemplo, que olho geral. Então, a tua visão, como é que é quando você sempre olha para as coisas e pessoas imaginando ela numa estátua, numa imagem assim, criada? Acho que depende do trabalho que eu estiver desenvolvendo no momento. Eu vejo muito as coisas como formas. Por exemplo, isso aqui, a pessoa
vai lá e fala, isso é a boca dele aqui, o olho dele aqui, assim, tal. Eu não vejo isso, a orelha dele aqui, tal. Eu não vejo assim, eu vejo aqui como, por exemplo, uma gota. O formato de uma gota aqui, ó. Entendeu? Então eu vou vendo por formas aqui. O pessoal olha aqui e já fala, é uma cabeça. Não, eu enxergo um oval aqui, ó. Então o formato dele. Isso sempre foi assim ou você foi se educando? Porque assim, você foi instintivamente, né? Conforme você contou aí que você estava me falando que você foi olhando as coisas, pegando a massinha do seu pai e de repente você estava criando. Eu acho que foi muito da observação, né? Mas eu cheguei a fazer, assim, no curso de desenho é ensinado isso. E o 2D e o 3D tem muita coisa que é muito semelhante. Um depende muito do outro. Tem coisa que o 2D soluciona no 3D e o 3D soluciona um 2D. Tem personagens que o pessoal cria e quando desenvolve uma escultura, muda todo o personagem no 2D. Depende muito de cada situação. Se eu estiver modelando um artista, por exemplo, eu tiver que fazer um super-herói, além de referência, se a pessoa estiver assim na fila do banco, assim, tá fazendo força, eu reparo como que tá a anatomia dele com o braço em tal posição. A sala que eu trabalho, ele tem uma porta de vidro. Então tem vezes que eu tô pensando, imagina uma posição e não consigo desenvolver. Eu faço a pose olhando para a porta de vidro e vou modelando ao mesmo tempo. Então, que coisa. Eu vou sempre usando como referência. Agora, você falando do seu estúdio, eu lembrei que você falou para mim que, né, que não dá para ir, muitas vezes você pode ir no seu estúdio, mas que não dá para ver a criação, não dá para ver o desenvolvimento, porque é sigiloso, a maior parte dos produtos que você faz, né? Como é que funciona isso? Na sala que eu desenvolvo, não tem como. Tem clientes que pegam, eles fazem um contrato de sigilo. Tem coisas que eu desenvolvo que nem minha família sabe direito. Vai saber depois que eu tô terminando. E é aí que de vez em quando surge um ou outro trabalho que o pessoal acaba sendo esse motivo de confiança por sempre ter feito assim, né? Agora, eu sei que você está desenvolveu um trabalho com a imagem do Senna. Sim, na verdade foi meu pai. Como é que é essa encomenda? Como funciona? Então, logo que ele morreu, o meu pai gostava muito e minha irmã também. Então, meu pai começou a desenvolver uma escultura e acabou virando um produto comercial. Então, ele chegou a exportar a estatueta em bronze. Mas virou comercial porque ele fez, mostrou e se interessaram. Não é que alguém chegou pedindo para fazer, partiu dele. Meu pai, na verdade, ele chegou a conhecer o Senna meses antes de morrer. Ele estava desenvolvendo, aí quando morreu até ficou pensando assim, se deveria ou não prosseguir. Foi natural, assim, tanto que a mãe dele que aprovou mesmo a escultura. Aí, na época, foram exportados 200 peças para o Japão. E aí, como é que funciona isso? Porque foi uma criação do seu pai, mas com a imagem do outro que falecido, inclusive. Sim. Como é que funciona essa negociação? Eles têm o direito à imagem. O meu trabalho é desenvolver uma modelagem que serve de matriz para a fábrica produzir em série. Quem ganha é a fábrica. Agora, quando desenvolve produção, aí você tem que pagar uma porcentagem para a marca do que você vender. Só que a marca não te ajuda a divulgar, a distribuir nada. Você tem que fazer tudo por conta e ainda não, mas aquela imagem foi construída e custou para isso, né? Sim. Aliás, quem é um Senna, né? Quanto custou ser um Senna, né? Sim. Mas custou até a vida dele, né? Mas assim, não adianta, isso é experiência própria, assim, não adianta você ter uma marca, um personagem forte se você não tiver a distribuição. Você morre com o produto na mão. Entendeu? E então, como é que se faz essa distribuição? É porque assim, primeiro de tudo, não adianta você ter uma ideia fabulosa que você acha que se o mercado não quer. Pode fazer um boneco de diamante. Fala, nossa, todo mundo vai querer uma coisa. Agora, a pessoa vai deixar de pagar a prestação do carro ou a compra da semana para comprar o seu produto, que é um souvenir. Tem que ver o quanto aquilo representa para a pessoa. Então, né? assim, por isso que para brinquedo é mais fácil, porque a criança tá lá e o pai fica lá emocionado e compra para a criança brincar. Então, o público mais fácil, no seu caso, no trabalho de vocês, é o infantil. Né? Assim, o mercado mudou muito, né? E essa coisa agora de criança hoje em dia, 6 anos, 5 anos, já não quer mais brinquedo, quer um iPad. O único que pede, que quer um brinquedo, são crianças que ainda não têm uma opinião formada, assim. Então ele vai lá e compra um brinquedo que ele viu um personagem na TV que ele gostou e vai pegar um brinquedo para ficar lá mordendo. Sim. Então o mercado vai se reinventando, né? Daí tem que achar novas soluções. Né? Então, por exemplo, faz um produto que é mais para o mercado
um público mais velho, aí você tem que sempre agregar utilidade. Que aí sim a pessoa compra. Porque se não for útil a alguma coisa, por que vai comprar? Agora, aqui nós estamos com o Louro José, que até fala, viu, gente? Então, como é que foi isso daqui? Como é que surgiu o Louro na vida de vocês? Foram vocês que criaram a imagem dele? Esse desenvolvimento do Louro José não fomos nós, mas do brinquedo sim. Daí você faz o molde. Eu faço a matriz, ele serve para ser replicado depois. Dessa modelagem que eu faço, eles fazem um molde, e desse molde faz a produção em série. Que é uma outra fábrica que faz. Que aí é a fábrica que faz. Aí vocês nunca tiveram a vontade de ter a própria loja com a sua criação, com seus produtos, tipo uma estrela? Tipo Não, os concorrentes de vocês. Eu tenho até hoje. Mas e por que isso não... é tudo muito, ali? assim, não é coisa para qualquer um, entendeu? Uhum. Então, assim, ele demanda muito investimento. Sim, mas deve ter parceiro aí querendo, tanta gente querendo ter um negócio. É parceiro todo mundo, é parceiro até falar em cifras, né? Então, mas assim, o parceiro que vocês precisam precisa da cifra mesmo, porque sim, da criatividade, da mão de obra, vocês já têm. Né? sim. O pessoal quer tudo resultado muito rápido. E às vezes você criar... Não adianta você pegar e lançar um produto só e esperar que aquilo lá vai ser rentável para você começar a desenvolver outros. Você tem que desenvolver uma linha inteira. Sim, uma linha inteira. Entendeu? Porque se fizer um só, você vai atingir um público, se não der certo, morreu tudo. E quem tá colocando dinheiro quer retorno logo. Entendeu? Então, assim, falta gente para apostar, assim. Eu sei que a Globo, a Estrela e muitas agências de publicidade são seus clientes, né? Uhum. Mas quem podem ser, além dos que já são, que tipo de cliente? Aquele que quer fazer desde pro filho, eu quero um bonequinho do meu filho. É um cliente? Eu não escolho o cliente. Então, assim, eu acho que todo trabalho tem o meu preço. Eu vou passar. Se ele estiver disposto a pegar e pagar esse preço, eu faço. Então não tenho essa coisa de diferenciar. A pessoa, tanto a Globo, Sim. que te contratou para fazer isso, né? Para daí eles venderem série, que eu acredito que deve vender muito, né? Como uma pessoa pode falar, olha, eu quero fazer a imagem do meu filho. Custa a mesma coisa, é isso? Custa, geralmente, porque os materiais e o processo são todos iguais. Eu fiz, há uns 2 anos atrás, uma escultura para topo de bolo de casamento. Só que aí o pessoal vai lá, tem uns casos ou outros que o pessoal fala assim, pô, mas eu gostei da qualidade do seu trabalho. Só que a qualidade do meu trabalho demanda tanto tempo diferente, o material é diferente, os processos são diferentes. Entendeu? Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, vai lá, pede, eu quero um boneco do meu filho, sabe aquele do Anderson Silva que você fez? Eu quero o do meu marido. Uhum. Aí eu passo o preço de todo o desenvolvimento e falo, mas na loja, como que o Anderson Silva é R$50? R$50 porque é produzido em série. Isso é importante explicar, né? Que a pessoa realmente, como é que eu pago o Anderson Silva e o meu, que não sou nem estrela, né? Vai custar. Vai custar isso. Vai custar mais, pois é. Então, o processo que eu uso é o mesmo. Então, é muito difícil um preço ficar diferente para pessoa física ou jurídica, vamos dizer assim. E quanto custa, mais ou menos? Se a pessoa quer fazer um bonequinho, sei lá, uma coisa assim. Uma modelagem, ele só em matéria-prima e tudo, assim, geralmente um produto não sai menos do que R$2.500. Mas aí, por exemplo, a pessoa fez isso para o filho, mas ela quer ter essa modelagem, se um dia ela quiser, aquilo já fica pronto. Sim. Vai custar a mesma coisa, só que ela tem o direito amanhã de mandar fazer em série. Então, porque, por exemplo, uma modelagem assim, vamos supor que saia R$7.000, R$8.000, a pessoa fala... A pessoa vai pegar e vai falar, nossa, mas é muito caro. Pô, você tá rico. Só que o que acontece? Esse valor, você tem que diluir em tanto tempo que demora. De vez em quando um processo desse aí vai para aprovação, volta, demora 2 meses. Então, o que era 8.000 vira 4.000. Entendeu? Então, de vez em quando vai dividindo, demora 4 meses, vira 3.000 por mês. Então, você começa a diluir, assim. Então é de casa em casa. Tem coisa que é melhor fazer na impressão 3D, tem coisa que é melhor fazer no manual. Então, impressão 3D, trabalho manual, acho que são 2 linhas assim, que tem um preço aqui e o outro aqui. Chega uma hora que um meio que equivale ao outro e um compensa mais que o outro. Eu prefiro mais o trabalho tradicional manual, que eu acho que é mais artístico, né? Tem todo... Mas comercialmente eu acredito que hoje, assim, no que eu faço, 40% é no digital.
Esse é um trabalho digital? Não, esse foi manual. O digital aqui acho que não tem nenhum. Bom, eu queria ver se dava para você dar uma amostra de pegar a massa e começar a fazer para a gente ter uma ideia como é que acontece esse processo. Podemos ver? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a primeira etapa do processo, é só um esboço que depois vai refinando cada vez mais, detalhando. Olha que legal, né? Enquanto eu fiquei aqui distraída, olha o que saiu, gente. Ele olhando para mim assim de lado, né? Eu aqui conversando no estúdio. Mas muito legal. Quanto tempo levamos? Acho que aí mais ou menos 45 minutos, por aí. Muito bom, obrigada, Obrigado. viu? Bárbaro. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso, um talento esplêndido. Obrigado. E fiquei muito feliz que você veio aqui mostrar pra gente como se faz, né? Como acontece tudo isso que todo mundo vê ali na loja, não tem noção. Qual é o processo, o passo a passo e tal. Parabéns mesmo, são tudo muito lindo. Obrigado. E eu queria que você passasse um contato, né, para as pessoas, para quem quer encomendar, seja para sua empresa, seja para você mesmo, para o seu filho, não é? A gente tem um site que é www.iguti, né? iguti.com.br ou pelo telefone 3209-9246, aqui em São Paulo. Legal. Olha, gente, são lindas as coisas, uma perfeição. Agora eu tenho um presente para você da Copenhagen. Obrigado. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Esses aqui são novidade, né? Que, aliás, são novidade, mas já tá aí, já tem nas lojas. Eu acho que você já deve até ter ido lá. Se não foi, corre para uma loja para experimentar. Isso aqui é a inhabenta, que você está acostumada, só que agora tem a inhabenta com marshmallow tradicional, só que com recheio de frutas vermelhas, né? Com geleia de frutas vermelhas. E a outra que já vem com marshmallow com frutas vermelhas e recheio de frutas vermelhas. Isso aqui é para você. Obrigado. Muito obrigada. Beijão para você. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Tá? Realmente. E beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.